Sim. Então, boa noite a todos, os membros do Conselho, o pessoal que estiver assistindo a nossa reunião extraordinária hoje, aqui como secretária, representando o nosso presidente, que ainda não está presente. A gente vai dar início, são 19h31, né, hoje nossa reunião extraordinária, que tem uma pauta única, que fala sobre a Lei de Fomento à Cultura, e nós vamos iniciar o estudo das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, e a participação do Conselho na implantação dessas leis na cidade de Hortolândia. Eu acho que eu posso abrir, quem já quiser conversar, vocês querem fazer alguma leitura, como que vocês querem prosseguir aí? Pelo que a gente discutiu na última reunião, que foi ordinária 15 dias atrás, o grande objetivo dessa reunião, até seria um pouco mais breve mesmo, era a gente pensar em formar uma comissão dentro do Conselho para fazer o estudo dessas leis e depois, quando a Secretaria começasse a fazer a implantação das leis para pensar em editais e tudo mais, essa comissão se prestasse a ajudar nesse processo, né? Nós levantamos, acho que na última reunião, de quem está aqui estava o Gabriel, o Jura e o Rodrigo, né? Então, a gente levantou essa possibilidade, que era um tema de pauta levantado pela reunião anterior, para que a gente tirasse esse grupo nesse momento, né? Porque a lei, desde a homologação, ela tem 90 dias para ser implantada. É muito curto período. Perfeito. Eu não lembro quem estava aqui na última reunião, acho que foi o Luiz, que ele falou para a gente que dessa vez os editais vão ficar sob a responsabilidade da Val, porque a Secretaria está passando por uma nova reestruturação, então agora tem um grupo que cuida especialmente de eventos, o Anderson e a Fabiana estão cuidando da comunicação, e essa parte da implantação vai ficar com a Valmerinda, que é advogada, né, mesmo sendo agente de cultura, então ela vai ficar responsável por esse processo. E nós levantamos a questão de que quem é do Poder Civil dentro do Conselho e vai participar dos editais, não seria interessante, nem para o edital, nem para o Conselho, nem para a pessoa, que ela participasse desse projeto, desse processo, para que não haja, da comissão, nem das decisões sobre a forma como essas leis vão ser implantadas, porque depois ela pode se prejudicar, ela pode prejudicar o processo de forma geral, pode prejudicar a secretaria e o conselho, porque se eu participo da comissão, como foi na primeira lab, eu não posso participar dos editais. Como a gente viu o que aconteceu com o Cabelinho, a gente viu o que aconteceu com o Beto, né? Então, é uma forma da gente se proteger e proteger a atuação do conselho também. Neste meio tempo, a Miriam, que é sua vice, né, Bani? Sim. Ela se prontificou a participar como Poder Civil, porque ela não vai participar dos editais, nem da Paulo Gustavo e nem... o Ney está entrando aqui. Nem da Paulo Gustavo e nem da Aldir Blanc 2. Então, ela está viajando agora, ela volta no meio do mês, mas ela já se prontificou a fazer parte dessa comissão. Acho que a grande ideia dessa reunião seria tirar os nomes dessa comissão, fazer as possíveis indicações, né, para quando o processo começar na secretaria, porque a Valmerinda está voltando de férias agora, né? Sim. Então, ela ainda está cuidando da prestação de contas, de outras questões antes das férias dela, e quando se começar esse processo, ela vai precisar de ajuda, inclusive, né, da sociedade civil, para fazer esse movimento de implantação. É mais ou menos isso o grande objetivo dessa reunião, né? Mais até do que o estudo propriamente da lei, era tirar uma comissão para fazer esse estudo, né, e ajudar no que fosse preciso depois da secretaria. Boa noite, Ney. Olá, Ney. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Perdão aí pelo atraso. Tudo bem. Você conseguiu acompanhar a fala da Júlia? Tá tranquilo? O final aí, mas eu acho que já entendi o raciocínio aí. É bem sobre a questão
da comissão preparatória do edital, do estudo da Lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo, e bem como nós vamos preparar o edital, e bem estamos no mesmo seio aí, na mesma ansiedade que todos os artistas da cidade aí, vocês. Um pouco também já vinha acompanhando no grupo, então eu vejo que fico feliz que a preocupação não é só nossa, é de todos, e que a união que nós tivemos na Aldir Blanc 1, com certeza vai se repetir agora, e mais fortalecidos pelo pouco mais da experiência de cada um e a vontade de que as coisas deem certo realmente. Muito bem. Então, a gente tem o nome da Miriam, né, que já se prontificou a participar da comissão. Tem mais alguém que gostaria de participar? O Gabriel tinha, a Júlia falou, né? Não? Não, eu não falei nada, não. Não falei da Miriam. Não, só estava na outra reunião. Tá bom, ok. Não estou indicando ninguém, não. Na outra reunião não tinha ninguém ainda, Júlia, que tinha... Ainda não, ok. Na outra reunião estávamos, além dos que estavam no Poder Civil, estávamos o Edson, a Adriana, que está de férias. Eu acho que está o microfone do Diego. E o Gabriel. Então, a Adriana, nesse momento, não pode se prontificar, né, porque ela não está na reunião. Então, talvez seja o momento da gente pensar em possíveis indicações, como vocês pensaram na outra reunião sobre a lei e o regimento, vocês pensaram em mim e no Anderson, que não estávamos presentes, seja uma possibilidade de a gente pensar em possíveis indicações nesse momento, né? Da gente pensar nessas possíveis indicações. Ok. E de quem está aqui, ninguém quer se candidatar? Não? Só confirmando. Diego, não. Rodrigo também não. Não sei se ele vai estar dirigindo. A gente não pode, né, Vani? Porque o Rodrigo, o Diego, eu, o Jura, você, a gente pode participar. Então, a gente não pode participar. Só confirmando para, né, não você tá me excluindo. Então, só confirmando que ninguém quer participar, né? Mas mesmo que a pessoa queira, ela pode comprometer o processo dali para frente. É interessante que ela, mesmo querendo, ela não participe, né? Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado também como conselho de proteger a ação da secretaria, né? De ter um conselheiro ali que, por algum motivo, vai participar dos editais, mas quer participar da comissão, não pode. No ano passado, na outra lei Aldir Blanc, eu fui convidada a participar da comissão. E eu não tinha interesse naquele momento de participar do conselho e tudo mais. Depois eu entendi como é que funcionava direitinho. Antes das discussões começarem a se aprofundar, eu saí da comissão. Sim. Entendeu? Então, acho que a gente tem que tomar este cuidado para a gente não empacar mais para frente o processo. Sim, perfeito. E aí tem alguma indicação de alguém? Porque eu acredito que os demais também vão participar, né? Não vejo ninguém que não... Eu acho que pode ser uma comissão pequena, de umas 4 pessoas. Eu indicaria o Paulo, porque como uma das áreas que a gente tem nos editais é patrimônio, não tem mais ninguém que trabalha com patrimônio na secretaria sem ser o Paulo. E o Paulo é titular da cadeira. Ainda que ele esteja empenhado em outras questões nesse momento, trabalhando com o complexo da via ferroviária e tudo mais, o Paulo é um funcionário de carreira já há bastante tempo na secretaria. Eu acho que algumas questões ele poderia ajudar a levantar. Perfeito. Alguém discorda? Eu acho o Paulo perfeito, assim, ele é muito coerente na fala dele, o que ele traz para a gente, eu acho que tem muito a contribuir aí com o grupo. Só recordo, se ele estiver disponível e estiver disposto, né?
Vamos perguntar. Nem sabe quando ele volta de férias? Está de férias, né? Não, não me lembro. Você já voltou, Ney, de férias? Já. Mesmo que eu não tivesse, se tivesse de férias, participaria hoje. Vou ter segunda-feira. O Paulo dá para consultar, a gente consulta ele amanhã. Às vezes a questão do Paulo não é nem tanto questão do trabalho, às vezes é um pouco mais familiar, né? Tem algumas demandas familiares bem importantes que é bom consultá-lo. Mas a indicação dele, como membro da comissão, com certeza é de muita importância. Nós já tínhamos a ideia de convidá-lo também, mas é importante. Tem bastante experiência, é agente cultural, realmente é da área de patrimônio, né? Mas eu acho que também tem duas indicações, né? É um bom número também. Se a gente não conseguir fechar todas as indicações hoje, mesmo com a ansiedade que nós estamos e a vontade de fazer, nós estamos com tempo. Estamos com tempo. Talvez o Paulo Gustavo, que é emergencial, ainda sai esse ano. A Aldir Blanc é o ano que vem. Então, assim, nós estamos no meio disso tudo um processo de eleição. Começa a partir da semana que vem, né? Então, é importantíssimo que a gente crie essa comissão, mas talvez a regulamentação não aconteceu ainda, né? A presidência nacional tem 90 dias para regulamentar. Então, assim, enquanto não regulamenta, quais são as diretrizes? Nós temos a lei, e a Secretaria Nacional de Cultura, ela vai fazer o direcionamento de muitas coisas. Vou pegar o recarregador. O direcionamento as diretrizes, né? Vai criar as diretrizes. Então, vale muito agora o time está fazendo os estudos da lei, buscando aí a vivência, a experiência que nós tivemos no ano passado, e fazer o quê? A cidade, olhar para a cidade, né, para os artistas da cidade, para a cultura da nossa cidade, da história, olhar para o plano municipal de cultura, olhar para o sistema municipal de cultura e sermos bem criativos. Acho que é uma grande oportunidade para isso. Então, temos duas indicações aí já, né, Paulo e Miriam, e é para avançar na agenda. Se a gente tem outras, a gente avança um pouco mais na agenda. Acho que tá bom, gente. E dos que estão presentes hoje aqui, a maioria, com certeza, vão participar, serão, né, vão apresentar projetos. Então, se a gente... E outra coisa, às vezes a gente não tem alguém que é do conselho que não pode, nada impede o conselho indicar alguém que não está no conselho. Qual é o problema? É uma dica, viu? Ah, nós temos uma pessoa aqui da nossa confiança, e isso é uma dica, da nossa confiança que eu acho que valeria a pena a gente indicar para representação. Poxa, por que não? Eu queria pontuar duas questões assim, em relação a isso. A gente tem, deixa eu baixar minha mão aqui. A gente tem esses 90 dias, né, Ney? Mas ainda está em discussão se a aplicabilidade do dinheiro ela pode ser feita ou não esse ano, se a lei pode ser aplicada esse ano e o dinheiro empenhado ano que vem. Essa questão ainda está em discussão. Então, a gente efetivamente não sabe. Eu acho que vocês acompanham, talvez, né, as discussões das leis emergenciais, das páginas de lei emergencial, né, tudo mais. A gente não tem certeza, assim, do prazo que a gente tem. A ideia da reunião do Conselho para tirar essa comissão, ela era para a gente estar super afiado para quando... Da outra vez também foi um negócio super rápido, assim, e o edital teve que ser feito meio a toque de caixa, né? Teve prefeituras aqui vizinhas nossas que perderam o dinheiro, porque não deu tempo de fazer. A gente sabe, a gente conhece o caso mais próximo, que é Paulínia, que naquele chorinho que o governo deu depois, Juraci está entrando, naquele chorinho que o governo deu depois, conseguiu pegar uma parte do dinheiro de volta e tiveram um mês para fazer o edital e aplicar. Como a gente está num ano de eleição, que é um ano bastante complicado, inclusive pela configuração política,
a gente tem que pensar que, assim, nós temos esse prazo de 90 dias e a gente não sabe ainda nesse momento quando esse dinheiro vai poder ser aplicado, tanto da Paulo Gustavo quanto da Lab 2, né? Esse é o primeiro ponto. Quanto a pessoas de fora do conselho, eu acho que nós temos duas questões, né? A secretaria, ela vai formar uma comissão, né, nesse momento, só de civis, né? Porque tem que ter poder civil para participar da comissão da implantação dos editais, que não é essa que a gente está formando aqui. A gente está tirando uma comissão do conselho para que o conselho se responsabilize para fazer o estudo dessas leis e ajudar na sua aplicação. Então, eu acho que é até meio complicado, né, a gente chamar a gente de fora, porque quem convidar vai ficar responsável pela atuação daquela pessoa junto ao conselho também, não só junto à secretaria. Eu não gostaria de ter essa responsabilidade, não sei se algum outro colega gostaria, porque qualquer atividade que essa pessoa faça junto ao... Porque as decisões vão ser tomadas em nome do conselho, junto à secretaria. De uma pessoa que é externa, eu acho um pouco problemático pela responsabilidade que essa pessoa vai trazer para nós, como grupo. Mas aí eu acho que é uma questão da gente entrar em votação e decidir, né? Enfim. Não tem votação, Júlia, não foi uma indicação, foi uma dica. Sim, mas se for uma coisa que os outros levarem em consideração. Juraci, a gente está discutindo a formação de uma comissão para o tratamento junto à secretaria no momento oportuno, estudo das leis de fomento, né, da Aldir Blanc 2 e da Paulo Gustavo. Certo? Sim, tranquilo. E aí, dentro do que a gente conversou, Juraci, a Miriam já tinha se pronunciado, né, que queria fazer parte, e a gente sugeriu o Paulo da Cultura, né, para também fazer parte desse grupo. Não sei se você teria alguém também para indicar. Não, nesse momento eu acho que é tranquilo, mas eu acho que tem que ver essa comissão não como uma pré-lei, mas já é uma comissão que vai apontar o direcionamento da lei. Inclusive, isso está previsto na própria legislação, tanto da Paulo Gustavo como na legislação da Aldir Blanc. Então, essa comissão já é algo mais ou menos definitivo no encaminhamento. O processo todo, pela legislação, tem que passar obrigatoriamente nos locais que tem conselho, pelos conselhos. É os conselhos que apontam e indicam os caminhos que vão ser a lei e os municípios, através das secretarias, aplicam. Então, acho que é isso que a gente tem que ter em mente. A gente está tentando antecipar o processo para poder viabilizar isso o mais rápido possível quando da chegada do recurso. Tanto é que o que essa comissão tirar, juntamente com a secretaria, tem que ser registrada no site do Ministério, que ainda não está aberto para registro. Então, eu acho que, assim, não tem que ter retrabalho depois. São questões que realmente o Conselho responde pela representatividade da cultura no município. É ele que representa os fazedores culturais. E é ele que vai dar indicação de como proceder nesse caso específico. Mas eu acho que é tranquilo a questão da comissão, não vejo problema nenhum, não. E aí, só para esclarecer, então a gente tem uma comissão, mas não é a mesma comissão que a secretaria vai montar para fazer esse trabalho. São duas comissões diferentes, certo? A secretaria, ela faz a execução. O que significa falar que a secretaria faz execução? De acordo com os critérios que essa comissão indicar, que no caso específico é o Conselho de Cultura, o município vai elaborar os editais dentro da legislação, de acordo com as porcentagens do que vai para audiovisual, que vai para outras áreas, e ele vai cuidar da parte de execução e ordenação das despesas, pagamento, fiscalização e acompanhamento. Essa parte não é função do conselho, porque se o conselho fizesse parte
da questão, não digo nem a partir do momento que se traz elaboração de editais, você correria o risco de você direcionar esse edital para determinado grupo. Então, a partir desse momento, não é. Mas as linhas gerais para como o município vai distribuir esses recursos, essa comissão que for formada dentro do Conselho de Cultura é que define. O executivo ele vai simplesmente executar, vai ser o ordenador de despesa e o executor das normas, criação do regramento, acompanhamento, fiscalização, todos esses itens. O quanto antes a gente fizer isso e fazer o plano, melhor, porque assim que o governo liberar para cadastramento dos planos, o município já insere isso e automaticamente já recebe o recurso em caminhos editais. É por isso, inclusive, que eu acho perigoso, desde o começo já falei isso, da gente que é do Poder Civil participar dessa comissão, porque depois, quando houver a publicação dos editais e tiver em algum momento o nome da comissão, por exemplo, o nome da Vânia na comissão, com um valor que for considerado por alguém, qualquer pessoa, alto demais para a área da dança, por exemplo, esse edital, esse processo pode ser embargado, pode ser haver pedido de embargo. Eu acho perigoso a gente participar. Enfim. Participar de qual comissão você está falando? Desculpa, eu perdi. A comissão dentro do conselho de divisão, por exemplo, de indicação de divisão dos recursos, por exemplo. Não, isso é função do conselho. Então, é função, a gente quer, na reunião passada, a gente quis tirar uma comissão para fazer essa discussão e não encaminhada pelo conselho de forma global, que fosse formada principalmente por quem fosse do poder público, para que a gente se eximisse de qualquer problema que possa vir daqui para frente em relação a isso. Não, mas não há problema nenhum. O papel do conselho é a representatividade. O que o conselho não pode fazer é a execução do edital e a seleção de quem for contemplado ou não. Isso passa por uma limitação legal. Agora, a própria legislação deixa muito claro, onde não há conselhos, o município chama, em última instância, representantes por área de proximidade. Onde há conselhos, são os conselhos. Onde houver conferências, são as conferências. É a representatividade da sociedade civil que define as linhas gerais das duas leis, tanto da LAB quanto da Aldir Blanc. Então, vocês acham que é necessário a gente formar uma comissão para fazer essa discussão ou não? Eu acho que a comissão agiliza o processo, o pré-processo, e depois leva para o conselho, e o conselho dá um ok e encaminha oficialmente para a prefeitura elaborar o plano de trabalho em cima disso e apresentar para o ministério. A lógica é essa, porque, assim, eu entendo que dentro do conselho, cada um é de uma área diferente, alguns de múltiplas áreas, e a gente falar que não tem interesse no edital seria hipocrisia. Todos nós temos. A gente sabe que não se faz cultura só por amor à causa, é uma profissão como outra qualquer. Então, a gente precisa de recurso. Agora, a legislação nos garante esse direito. Isso é um direito. E é um direito que ou a gente assume ou a gente está se omitindo. Então, assim, eu acho que tem que ter a comissão, ela tem que fazer todo o pré-estudo, de acordo com as divisões, porque tem uma divisão já pré-definida com relação ao orçamento. O que essa comissão vai definir é os critérios em cima dessas porcentagens. Tipo, a maior parte é audiovisual, 50% é audiovisual. Ok, mas audiovisual o quê? Vai para a sala de cinema, para manutenção de sala de cinema, vai para a produção de audiovisual, vai para a produção de internet e mídias digitais, vai para finalização. Então, essa divisão, essas sugestões de linhas gerais, que é o plano, cabe a essa comissão e cabe ao conselho dar a palavra final.
o conselho não é o executor da lei, porque a lei não está mandando dinheiro para o Fundo Municipal de Cultura. Porque se fosse o fundo, o conselho poderia definir claramente até para quais os editais seriam feitos, mas não vai para o fundo, ele vai para o município, é o município que é o ordenador. Então, o conselho não tem poder. Se o município não acatar e alegar, por exemplo, que determinada área não se justifica ter, aí é uma questão que ou o conselho acata, ou o conselho briga, mas aí é outra história, tá? Desculpa, estou falando demais já, cheguei já. Boa noite. É para falar mesmo, Jura, acho que é isso. Só para ver se o Jura concorda, assim, e pelo que eu entendi, que a Júlia explicou, então, se, por exemplo, a gente tiver, dentro dessa divisão de despesa, um montante que é para dança, e eu participei da comissão, não pode dar a entender que eu participei para trazer isso para dança? É isso? Não, porque você representa o segmento. Então, dentro do seu segmento, não há problema nenhum você defender a dança. Se você não defender a dança, você vai defender o quê? Entendeu? Hip hop? Quem tem... Arte cênica. Artes cênicas. Sim. Entendeu? Assim, a gente é um conselho plural. Então, a gente tem que definir as nossas áreas claramente. Entendeu? Mas, assim, tem que pensar em todas as áreas. Eu falei do hip hop, mas não no sentido, é que você é da dança, é distante do hip hop em termos de conceitos de artes urbanas, não no conceito de dança hip hop, tá? Então, eu acho que, assim, essa questão da defesa, da distribuição de verba proporcional das propostas, isso a gente vai fazer de acordo com o que a gente pensa, com a nossa noção de realidade. De repente, o Ney traz lá uma pesquisa ou algum embasamento que diz, por exemplo, que a gente tem que distribuir uma parte da verba para a dança flamenca. Se isso for baseado em dados, numa estatística real, a gente vai acatar, ou vai encaminhar, não vai encaminhar. Mas o fato da gente defender a distribuição não tem nada a ver com a execução da lei. A execução da lei é uma exclusividade do município, tá? Então, a gente faz a indicação, esse é o nosso papel, é fazer toda essa parte, inclusive tem que documentar isso, documentar essas reuniões, tem que comprovar, a legislação exige tudo isso, pessoal. Então, assim, esse conselho, essa comissão, na verdade, é quem vai dar as linhas gerais. No outra lei, a gente não teve isso, mas a gente entende que foi uma questão temporal, em função da pressa, de uma série de coisas, e acho que o trabalho que foi feito no município foi fantástico pela equipe que estava lá. Então, agora é o momento, a gente tem tempo, o governo nem abriu ainda para cadastro, então a gente tem tempo de pensar isso de maneira mais efetiva, de tal forma que a lei chegue a mais gente mesmo. E valores, acho que valor sempre a gente tem que definir, discutir, apontar e depois no coletivo acata, não acata, estabelece outro critério e assim vai. E depois a comissão ela é instituída por decreto municipal, do prefeito, igual foi feito no ano passado. Ainda tem razão. A Júlia? Está desligado, Júlia. Perdão. Só uma pergunta para o Ney, que é da secretaria. O mapeamento cultural vai ser reaberto de novo? Para que outros artistas possam se inscrever, para a gente poder ter, dentro tanto da comissão quanto do conselho, um panorama de quantos artistas a gente tem por área? Olha, isso eu acho que ele está aberto, né? Está permitido se inscrever. A pessoa pode chegar lá e escrever. Surgiu uma palavra muito importante aí, que à medida que quando nós fizemos o plano do Sistema Municipal de Cultura, deu muito certo, foi a questão de plano de trabalho. Eu acho que para a gente organizar ou reorganizar nossas ideias e tirar todas as diretrizes, por que nós não pensamos essa comissão como
sentar com a secretaria, sabe? Essa comissão para sentar com a secretaria e tirar o plano de trabalho. O que a secretaria, até para eu conseguir acompanhando passo a passo, o que a secretaria vai executar, se ela está no caminho certo, se não está, e vai fazer, o Jonaci falou, facilitar e adiantar o processo. E quando tiver toda a regulamentação pronta e abrir a plataforma, tem que criar ainda a plataforma do Ministério, a gente já tem meio caminho andado, né? Eu sugiro que façamos dessa maneira. Aí, estudamos aí para fazer a reabertura do mapeamento. A reabertura do mapeamento é fazer o seguinte, é divulgar, né? É divulgar dentro das áreas, dentro dos segmentos, e o mapeamento. Eu acho que tinha que pegar a comissão e sentar. Uma reunião para montar um plano de trabalho, um cronograma de execução e aguardar dentro daquilo que a gente já tem, né? Dentro daquilo que a gente já tem. Eu falo sobre isso só, desculpa, Judeci, porque dentro desse tempo de trabalho, eu conheci muita gente que trabalha com patrimônio aqui e não sabe que trabalha com patrimônio, né? Todo o grupo da Companhia de Reis, por exemplo, eles lidam com patrimônio material, mas eles não se reconhecem como artistas, eles poderiam, qualquer um deles, escrever um projeto, na Lab 2, por exemplo, ou até naquela parte do recurso de Paulo Gustavo, que não é de vídeo, né? A gente tem um monte de grupos aqui que poderiam fazer esse tipo de trabalho, mas eles não sabem, eles não se inscreveram como produtores de cultura naquele primeiro momento, e aí eu acho que vai caber a cada representante de cada área também divulgar entre os seus para fazer esse mapeamento e a gente ter uma ideia de quantas pessoas, quantos artistas tem de registro para a gente poder trabalhar com eles também, né? Aí eu só vejo assim, reconhecer fazedor ou não reconhecer fazedor, está no cadastro de fazedores do município ou não está, não é o problema, eu não vejo isso como problema. Para mim, o maior problema é você chegar em quem está fora do que a gente chama que está fora, tá? Que é o que aconteceu na outra Lab. Assim, eu admiro o trabalho que foi feito, reconheço o papel do município, acho que foi fantástico, mas, assim, eu vejo que, quem se beneficiou é quem estava em volta do município ou era muito conhecido dentro do município por outros motivos. Esse pessoal se beneficiou. O grosso da população nem imagina que esse dinheiro chegou e nem como foi utilizado, tá? E em função da própria pandemia, não houve fruição disso. Que o objetivo de fazer cultura não é comprar um carro ou ficar rico. O objetivo de fazer cultura é você ganhar, sim, ser remunerado pelo aquilo que você faz, mas, ao mesmo tempo, quando é um financiamento público, é levar isso para a população, para o maior número de pessoas possíveis, o que não foi possível de ser feito dentro da Lab em função da pandemia. Então, eu vejo assim, para mim, o cadastro não funciona, é furado, é um barco furado. Insistir nisso, para mim, já tinha que ter sido abandonado faz tempo. Para mim, o que funciona? Artista, principalmente o que está na periferia fazendo, ele vai te atender quando você falar, olha, a gente vai ter uma reunião, porque vai ter a distribuição de dinheiro para a cultura, para os fazedores, para o pessoal que trabalha com literatura na periferia. Para esse, você faz uma reunião lá na periferia, você faz uma reunião lá no Rosolém, você faz uma reunião no Amanda, com os fazedores culturais. O que você faz? Faz artesanato? Vem, vamos conversar. E isso é posterior à definição dos valores. Porque também é uma coisa que eu aprendi muito, que a gente faz alguns eventos assim, que envolvem muitos artistas. E aí você percebe que você tem duas situações. Ou você tenta contemplar o máximo de gente possível e todo mundo fica insatisfeito, ou você estabelece regras mínimas e distribui o recurso que você tem proporcional ao número de pessoas que dê para ela fazer um trabalho por um tempo razoável.
Tá? Um exemplo claro isso, na mostra na lona do ano passado. A gente optou por manter o mesmo formato, foram 27 grupos, cada grupo recebeu em torno de entre 2 e 3 mil reais. Esse foi o cachê dos grupos. Por quê? Porque era online, alguns eram presenciais e tal. Na avaliação final, no último dia que teve a avaliação junto com esses grupos, teve um grupo que levantou questionamento. Por que vocês não colocaram 10 grupos e um cachê de 7? Tá? Então, essa questão é que pega. Eu acho que é isso que a gente tem que achar o equilíbrio. Atender todo mundo, você não vai. Não vai, não adianta. O que a gente tem que achar é o meio termo entre o que é bom em termos de fruição no município, que vai trazer retorno, e a distribuição de valores que sejam razoáveis. Tá? Porque, por exemplo, podem falar o que quiser, mas, tipo, eu não consigo fazer um espetáculo com R$ 1.000, não paga os cachês do pessoal do grupo, não paga deslocamento, não paga nota, não, entendeu? É uma estrutura. Eu não consigo fazer um curta-metragem com 50 mil. Então, são coisas assim, são referências minhas. Tanto é que, se para mim o edital não é válido, eu não participo. Se eu acho que é pouco, não participo. Se eu acho que é suficiente e eu tenho como apresentar um projeto adequado, é o que eu vou fazer. O que eu tenho que fazer é ter uma distribuição e fazer reuniões, e isso é importante dessa comissão ser pensado agora. Tá? O Ney está todo dia na periferia, ele anda a cidade inteira, por exemplo. Imagina o seguinte, se a gente pega, consegue fazer, tipo fez na conferência, umas 20 reuniões só para falar do edital, antes de encerrar o edital, para o pessoal conhecer, ajudar, fazer um plantão na secretaria para ajudar a escrever, um plantão para ajudar o pessoal a ver se a documentação está em dia. Eu acho que essa maneira de lidar com o artista, a gente tem que ser paternalista, e não é só em Hortolândia, não, pessoal. Se você pegar a representatividade em todos os municípios, acaba ficando sempre num grupo mais fechado. Por quê? Muitos não se reconhecem, mas essa identidade vem com a participação. Então, essa comissão é importante nesse aspecto, até de traçar um plano, junto com a secretaria, com o conselho, com os fazedores, e acho que mais além, acho que tem que sentar com o gabinete do prefeito e falar, Zezé, vamos dar prioridade para isso, porque é dinheiro que vem para os artistas, vem nos próximos 5 anos, e a gente quer que isso realmente chegue ao fazedor de Hortolândia. Tá? A gente sabe que aqui no grupo muita gente vai disputar estado, por exemplo, coisa que a maioria do pessoal de Hortolândia nem faz ideia que existe. Então, é trazer esse pessoal, até mesmo para o próximo conselho. Já vai para 1 ano, pessoal, que a gente está aqui, e daqui a pouco, graças a Deus, meu mandato, por aí vai, entendeu? São coisas que a gente tem que pensar. E eu acho muito importante, assim, que essa lei a gente pense antes, que a gente tenha tempo de chegar na periferia. Falei muito, fiz discurso e tal, votem em mim, tal, 13, não sei. Brincadeira, Bem, tá? com a palavra, deixa eu só complementar aqui Diego. rapidinho. Olha, Juraci, eu não concordo com você na parte que o cadastro de fazedores culturais é uma coisa inválida e imprestável, assim, sabe? Porque, assim, cara, eu sou uma pessoa super recente aqui em Hortolândia e a todo momento eu conheço novos profissionais, porque simplesmente Hortolândia é uma cidade super descentralizada. Tipo, o Amanda parece que é uma cidade, Rosolém parece que é uma cidade, e as pessoas, tipo, não se conhecem. Eu acho simplesmente pelo fato de ter um portal onde a gente pode acessar, eu posso acessar lá, por exemplo, pô, quem trabalha com audiovisual em Hortolândia? Para mim, já isso é super válido, porque é uma maneira de as pessoas simplesmente se encontrarem, tá ligado? Agora, Você consegue essa informação hoje, agora, no site? mas não é essa a questão que eu estou dizendo. Se está disponível agora no site ou não.
que eu estou dizendo é que eu não acho inválido. Não é uma coisa assim, tipo, perda de tempo, na minha opinião, tá vendo? Então, eu deixo aberto só esse comentário meu. Júlia? Microfone, Ju. Desculpa, eu abaixo a mão, acho que apertei o microfone. Sobre a questão de divulgação ou não dos dados, eu acho que cabe à Secretaria de Cultura, se for o caso, começar a divulgar no mapa da cultura, que tem um espaço para isso, né? Se houver se a pessoa permitir que ela seja divulgada e o que ela faz, separado por área, acho que isso não é um problema. Eu acho que o cadastro ele é bem válido, e eu acho que tem que ser invertida essa ação, Juraci. Porque se a gente tem tempo, a gente pode ir para as periferias agora, porque eu moro na periferia. Eu moro na Amanda. Então, eu sei como é que funciona aqui, quem são os artistas aqui, que não têm acesso, às vezes não tem a documentação correta, eles precisam correr contra o tempo para ter a documentação para poder participar de um edital, saber como é que funciona um edital. Então, eu acho que, assim, o processo é inverso. Até para gente, o cadastro é tão válido até para a gente saber, assim, bom, vai fazer o corre no Amanda, no Novo Ângulo, no Sumarezinho, nas periferia real, né? Porque o Rosolim é mais ou menos. Mas, assim, a gente vai em no Minda, né? Correr atrás de quem está trabalhando com arte nesses lugares, para fazer o cadastro deles, e a partir deste cadastro de todos feitos, a gente fazer o direcionamento de verba. Porque não adianta nada a gente falar assim, então tá, a gente vai pegar 100 mil para literatura. Depois a gente corre as periferias e a gente tem 200 pessoas para fazer esse cadastro, sabe? 200 jovens aí que querem publicar. E aí? A gente vai dar R$ 500 para um? Eu acho que é inverso o processo. Se a gente quer trazer para perto da secretaria, dentro desses editais, gente que tá excluído nesse momento, primeiro a gente tem que buscar as pessoas, para depois saber como é que a gente vai dividir o dinheiro. Se a gente tem pelo menos aí, segundo a fala do Ney, 90 dias para a homologação, né, para que todo esse processo seja criado e tudo mais, e depois ainda o prazo do edital, a Ney está fazendo uma cara estranha, mas foi a fala que você teve, né, Ney? Que existe um prazo para que a presidência crie as normativas e tudo mais, né? Pensei em nada não, Júlio. Então, eu acho que o nosso processo tem que ser inverso. E aí aí sim, nós vamos ter um processo de 5 anos. Então, para a gente não ter que ficar fazendo isso todo ano. Para a gente, sabe? Para a gente formar, sim, um mapeamento, um cadastro grosso, que a galera conheça o que são essas leis, eu concordo que tem que ter um respaldo, tem que ter um auxílio para pensar como é que se faz um projeto, que documentos a pessoa precisa ter, que às vezes ela não tem, né? Concordo em toda essa parte, mas acho que o processo tem que ser inverso. E não assim, primeiro a gente decidir a verba, depois a gente ver quem vai participar dela, e aí a divisão engloba as pessoas se der. Porque o esforço que foi muito interessante nesse Secretaria do ano passado, do credenciamento, foi contemplar todo mundo. Independente do que a pessoa fazia. Quanto tempo ela fazia. Isso eu acho que foi um legado super bacana, que a gente teve um monte de projeto, não teve a chegada que a gente queria nas pessoas, porque tudo teve que ser online praticamente, acho que 90 e poucos % dos projetos foram online, pelo momento que a gente estava na pandemia, mas eu acho que a gente está tendo que inverter o processo. É a minha opinião também. Júlia do Pote, levanta a mão. Só para completar a fala do Jura e do... Esqueci o nome, menino. Questão da divulgação, né? Eu concordo muito com as duas falas, né? Eu acho que Hortolândia é uma cidade descentralizada, isso é verdade. Eu acho que toda parte, uma discussão que eu sempre faço assim, no Conselho da Igualdade Racial. Às vezes, a gente pensa que o portal tem todas as informações e que as pessoas estão acessando.
muita gente não sabe acessar, na verdade, né? Tem lá, mas nem todo mundo está tendo essa... eu mesmo sou uma pessoa que estou aqui no meio, que faço um monte de coisa com a cultura, mas vocês não têm noção, uma reunião virtual como é um parto para mim, né? Então, acho que sempre ter essa questão da divulgação, tanto no portal quanto ir para a periferia e reunir lá os fazedores, para que aqueles fazedores tragam seus multiplicadores ali da região, do redor, eu acho que vai ser fundamental. Porque eu acho, Jura, que essa questão de fazer chegar na periferia esse dinheiro para aquelas pessoas, tem muitas pessoas que estão deixando de fazer cultura em Hortolândia, ou até mesmo parou porque desanimou, né? Fez a vida inteira. Então, está chegando a oportunidade, a gente, quanto artista, a gente tem esse papel de estar trazendo esses hortolandenses para dentro, né? Para que eles possam, sempre fez de graça, né? Por onde eles fez, e agora poder ter a oportunidade de se inscrever. Porque, às vezes, para fazer o cadastro, para fazer todo esse material que pedem, né? Se não tiver uma pessoa capacitada para ajudar, não vai. Eu mesmo, quando eu fui me inscrever, uma pessoa me ajudou na última hora, eu nem sabia o que estava acontecendo. Olha que eu estou aqui dentro e me movimentando, eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu não estava nesse movimento, eu não tinha esse acesso, não que eu não tinha acesso, eu não estava acessando o portal. Então, eu acho que o portal é muito importante, mas o boca a boca, ali naquelas pessoas que não estão tendo a internet em casa, ou que não tem essa facilidade, eu acho que vai ser um caminho importante, eu acho. Só um... Juraci Moreira, depois eu, porque eu fico levantando e abaixando a mão. Não vamos deixar se falar, não, Fanny. Pessoal, eu não sou contra o cadastro, mas que a minha análise é um pouco mais fria. Existe um cadastro nacional que é público, que qualquer artista poderia fazer, poderia se candidatar aos prêmios da cultura, que os estados do Nordeste usam, tá? Que não foi para frente. Você tem pouquíssimas pessoas cadastradas em nível de Brasil. O estado de São Paulo lançou, alguns anos atrás, um cadastro estadual. Também não foi para frente. O município de Hortolândia não usa o cadastro federal. Existe um sistema federal para cadastro, inclusive com transparência pública. Você sabe exatamente onde estão os núcleos de produção, onde estão os fazedores. O cadastro da prefeitura é fechado, é só para a Secretaria de Cultura. Então, a minha lógica é justamente essa. O fazedor tá cansado de cadastro. O problema não é cadastro. O problema é você convencer ele que ele consegue participar do edital. Então, esse cadastro, eu acho que assim, hoje eu acho ele inútil. Tá? Hoje eu acho ele inútil. Tanto é que eu não me cadastrei. Então, assim, eu vejo que ele, assim, do jeito que é feito, é equivocado. É isso. Eu acho que o Juraci, no Jura do Pote, está muito certo. A gente se preocupa, às vezes, muito em institucionalizar tanto que a gente não chega em quem realmente precisa. A gente tem que... existem 1000 maneiras de você fazer uma coisa. A maneira mais correta é você sentando com a pessoa e orientando onde ela está. Uma pessoa que... Eu vou dar um exemplo. Eu conheço umas 3, 4 pessoas que faziam rodas de leitura com criança em casa, criança e adolescente. Eles nunca imaginaram que poderiam participar do edital. E agora pararam o trabalho, por quê? Porque a pandemia não deixou, e N motivos. Um outro exemplo, na última Aldir Blanc, tem um pessoal de vitral que participou do edital. O pessoal faz vitral há 30 anos. Eles nunca tiveram nenhum tipo de acesso.
Como que ficaram sabendo? Indo lá, conversando, orientando, documentação está em ordem, não está em ordem, vamos fazer isso. E não vou muito longe, pessoal, a gente está falando assim, pega o pessoal que está em volta da Secretaria de Cultura, no último lab. Alguns professores da escola Augusto Boal, tá, do Centro Cultural, só participaram porque a prefeitura orientou a documentação, orientou a abertura de conta corrente. Então, assim, não se trata de colocar o carro na frente dos bois, se trata do histórico. Nesse momento, o pessoal da Aldir Blanc, é muito mais fácil você mandar um e-mail para eles e pedir para se cadastrar no mapa, eles vão se cadastrar. Agora, quem nunca teve acesso não vai ter interesse. Vou me cadastrar no mapa para quê? Por uma promessa? Então, para mim, o trabalho tem que ser na base de bairro em bairro mesmo. E não é algo que o Conselho consiga fazer sozinho, não é uma função da Secretaria também. A função da Secretaria é apoiar, mas ela não é exclusiva. Funcionário público tem horário. Mas eu acho que, assim, tem que ser um compromisso da cidade, tem que ser um compromisso de gabinete, de ir na periferia, fazer a reunião na periferia. Tá? E você não tem tempo para cadastrar todo mundo, você nunca vai cadastrar todo mundo. Nem nesse momento, e assim, a expectativa é que talvez o próximo presidente retome o Sistema Nacional de Cultura, que é do qual Hortolândia é signatário, e não cumpriu os acordos que está no pacto, assim como o governo federal não cumpriu também. Então, se isso for retomado, muitas coisas, muitas ações vão ter que ser retomadas. Tá? E o Ney é especialista nisso, ele acompanhou todo o processo da SNC. Hortolândia sempre fez tudo certinho. E o cadastro da cultura é um dos requisitos tirado em conferência, inclusive. Tá? Então, não é que eu seja contra o cadastro. A questão O nome se chama Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais. Então, o problema não é você ter ou não ter o cadastro. O problema é o que você faz com ele, é o tempo que você tem para isso. Tá? Existe um histórico, existe muita gente, pessoal, que está por aí solto. Essa gente, ou a gente traz próximo, e assim, vou falar claramente, pessoal, tem gente que faz muito mais cultura do que alguns profissionais que eu conheço, só que acha que é hobby. O cara que toca no barzinho, ele está fazendo arte. Não me interessa se ele toca gospel, sertanejo, independente das minhas preferências, ele está fazendo arte. E como artista, ele tem que ser respeitado. Se eu faço um edital de música, pode ser qualquer música, ele tem que ter direito de participar. E eu tenho que orientar ele. Se ele vai ganhar ou não, é outra circunstância, isso não depende de mim, porque não há dinheiro para todo mundo. Mas acho que é esse processo. Eu não sou contra o cadastro. Acho que hoje, da maneira que ela é estruturada, ele é inválido. Tá? E eu vou, assim, eu poderia dar N exemplos. Por exemplo, do pessoal que saiu dos cursos de formação cultural aqui de Hortolândia. Quem está cadastrado no sistema? Quem são? Quantos se formaram? Quanto custou cada formação? Quanto foi investido nessas pessoas? Elas trabalham em Hortolândia? Elas criaram núcleos? A gente não tem dados. A cultura não tem dados. E quando você fala, quando eu falo, tem que sentar com o prefeito e discutir, a gente tem que discutir em cima de dados. Não dá para você discutir em cima de teorias. Existe a argumentação nacional, municipal, estadual, mas você tem que ter dados de referência para você balançar isso. Mas Diego, eu vou te cortar, porque assim, eu entendo, Juraci, as críticas todas que você está fazendo, mas assim, eu acho completamente inviável que a gente jogue essa responsabilidade para pensar, até em questão de prazo, assim, para sentar com o prefeito e conversar e daí tirar uma decisão. E se assim, se você mesmo disse que essa não é uma responsabilidade da secretaria e o conselho também não vai dar conta de fazer, quem que vai?
Porque chegar na periferia, ir lá e fazer essa conversa, e instruir, e fazer o registro dessas pessoas, e ver a documentação, explicar para elas como é que faz o projeto. Quem que vai fazer? Porque a secretaria não tem funcionário para fazer isso. Assim, eu acho que é uma utopia nossa pensar que se a gente sentar com o prefeito, ele vai disponibilizar pessoas para fazer esse trabalho. Se isso não é função do conselho também, quem que vai fazer isso? Porque a gente pode ter uma série de críticas aqui à forma como a secretaria, sei lá, ou a prefeitura tem lidado nos últimos tempos com os fazedores de cultura e como essa verba não chega até lá, mas a gente precisa pensar em propostas práticas, pelo menos na minha opinião, para essas leis que estão chegando agora, para esse dinheiro que está chegando agora. Então, assim, há um compromisso de cada setor que está dentro do conselho fazer esse trabalho com os seus grupos? Ou não? De forma individual, da forma que achar melhor? E aí aproveita, por exemplo, eu vou lá na terceira idade, converso com o mestre Chiquinho, com todo mundo que está lá na terceira idade, que faz parte do coral, que faz parte da Companhia de Reis, que faz parte dos pioneiros, quem trabalha com patrimônio imaterial aqui de várias formas diferentes, quem trabalha com carnaval, que é patrimônio imaterial também. Eu vou me responsabilizar por eu ir até essas pessoas, fazer uma reunião, conversar com eles, registrar nome, CPF de todo mundo. Eu posso colocar eles no mapa, eu posso fazer esse cadastro. Se a gente fizer esse compromisso, independente de colocar o nome no mapa, beleza, porque, como você mesmo disse, a gente precisa de dados. Então, para fazer essas discussões até em cima de verba, a gente precisa de dados. Não só do eu conheço A, eu conheço B. Eu preciso dos dados de, Então, no balé, a gente tem 28 pessoas aqui que fazem dança contemporânea. 18 que fazem dança clássica. Sei lá, X. De onde a gente vai tirar esses dados para agora, no final desse ano? A minha preocupação maior é essa. Eu entendo todas as críticas que você faz, concordo com parte delas, com outras não, mas eu acredito que, assim, para a gente tirar um direcionamento, então, como é que a gente vai lidar com esse processo? Como é que a gente vai chegar na pessoa que faz contação de história, na casa dela, que é um fazedor de cultura, na pessoa que faz o vitral, na pessoa que toca bumbo lá, ou então naquela tiazinha que participava da festa da mandioca, e a festa da mandioca acabou por falta de incentivo. Então, quem organiza a festa do milho lá no Campos Verdes? Tudo isso é forma de patrimônio material, é festa, é cultura de rua, e que não tem registro. Então, assim, como é que a gente vai chegar nesse registro? A minha dúvida é essa. Porque senão a gente vai chegar de novo, a gente vai não ter esse registro oficial pela secretaria, nem pela prefeitura, não vai ter braço para fazer isso, vai estar muito perto do conselho, não vai conseguir atuar, e a gente vai ter o mesmo problema de antes. Então, a minha dúvida que não é só para o Juraci, mas é para todo mundo é essa. Qual que é a proposta, então, que se coloca? Se as críticas são todas essas, entendo para grande parte delas, a gente vai fazer o quê? Porque, veja bem, é bem complicado essa situação. situação. Diego, que eu não falei ainda. Gente, são 8h30 e acho que, assim, é o que a Júlia falou, a gente já teve muitas críticas, eu queria sugerir que a gente fizesse assim, o que a gente pode fazer? A gente falou da comissão, a gente estava discutindo lá, indicamos o Paulo e a Miriam, o Juraci sugeriu que tivessem mais pessoas, o que a gente vai fazer a partir disso, porque daqui a pouco a gente termina. Desculpa, Diego, pode falar. Não sei se era eu que estava com vontade, perdão, e só aproveitar a embalo. É porque realmente, tipo, fica muito complicado a gente, por exemplo, só aproveitando o que foi falado, não dá, por exemplo, tem que pensar muito bem na divisão dos recursos, porque, por exemplo, no caso do Juraci, eu não consigo, por exemplo, trabalhar um curta com valor X, né? Só consigo trabalhar com... É preciso identificar quem, por exemplo, estou assistindo da minha área, né, do audiovisual, porque tem simplesmente pessoas que sonhariam em ter 1/3 desse recurso, que nunca tiveram esse recurso, que criam conteúdo, que sonham em fazer, ser protagonistas do seu próprio trabalho, não só ficar no backstage, poder ter uma ideia, olha, eu tenho um sonho de fazer um curta-metragem. Eu acho que essas pessoas que a gente tem que impactar. Não é só realmente quem está
fazendo. E, claro, dar a oportunidade para essas pessoas, criar caminhos para essas pessoas mostrarem para a população, ter acesso, né? Bem, como isso vai ser planejado, daí só estou aproveitando a fala e complementando isso, que a gente tem que ter muito cuidado, cara, em pensar na divisão desses recursos, porque tem pessoas que realmente sonham com esse momento, e elas têm que ser alertadas, ó, tá rolando, pessoal. Chegou o seu momento aí de você criar o seu trabalho, de você poder mostrar a sua arte. Então, acho que são sonhos que são ser realizados aí e histórias lindas para ser contadas para a população, levar cultura para todo mundo. Então, eu só estou abrindo, não é uma crítica, é só complementando, sabe, que a gente tem que realmente pensar nessas maneiras, né, de atingir essas pessoas. Miraci? A questão de valores, para mim, é proporcional à capacidade que você tem de produção. Isso em qualquer área, tá? Independente, tipo, igual o Estado de São Paulo. Como que ele distribui? Ele cria faixas diferentes de premiação de acordo com as capacidades que foram desenvolvidas, tá? Então, acho que tem que pegar outras referências para a gente estabelecer valores, mas acho que a discussão não se trata disso. Para mim, por exemplo, o Conselho já tem uma divisão por segmentos, tá? Que vai de pontos de cultura a patrimônio material e imaterial, passando por artes cênicas e etc. Para mim, as grandes áreas são essas. Dentro dessas áreas, você discute proporcionalmente como você vai dividir. Então, por exemplo, em artes cênicas, tem gente de circo na cidade? Tem. Então, vamos dividir. Tem dança? Tem dança. Tem. E aí, você redistribui os valores de acordo com as grandes áreas. Distribuiu com as grandes áreas, todo edital tem aquele critério. Se não houver número de inscrições ou com capacidade técnica suficiente ou em número suficiente de premiação, é redistribuído para as áreas com maior solicitação. Tá? Então, para mim, hoje, e isso, assim, não sai da minha cabeça, isso saiu da última Conferência Municipal de Cultura, que é a referência que a gente tem. E ela está valendo até hoje, porque não foi feito outra, a gente deixou para fazer isso ano que vem, depois das eleições. Que a conferência é a referência. E esses dados estão documentados. Isso é dado oficial. Houve uma conferência que definiu que essas áreas é que deveriam fazer parte do conselho, que deveria ser atendido. Então, assim, para mim, a gente não consegue reinventar do nada. A minha maior preocupação é você fazer chegar para as pessoas que existe o recurso, que vai existir um recurso, que elas são capazes. Não digo que o conselho tem que fazer o que for possível dentro da sua capacidade. Todos nós temos empregos, todos nós trabalhamos, todos nós temos nossas obrigações fora daqui, a gente não é dedicação exclusiva, nem somos remunerados para trabalhar no conselho. Mas a gente está aqui porque a gente acredita em fazer cultura, não só para a gente. É muito mais cômodo a gente ficar fazendo em casa para a gente do que fazer para os outros. Então, o que eu coloco, quando eu falo que precisa falar com mais gente, para aumentar a divulgação, para você fazer reunião, você ter capilaridade. E no município de Hortolândia, a capilaridade, ela é complicada. Quando eu falo periferia, para mim, Hortolândia inteira é periferia. Não interessa se a pessoa está no Amanda ou se está lá no Santiago. Para mim, tudo é periferia. A grande questão, o que eu falo, é trabalhos periféricos, é trabalhos que não têm visibilidade. Como que a gente vai chegar nisso? E, para isso, o conselho sozinho não faz, a secretaria sozinha não faz. Então, a gente precisa envolver mais gente. E tem que envolver gente que reconheça a cultura como ferramenta de transformação,
transformação profissional enquanto profissão mesmo, transformação cultural, expressão, fruição, porque a gente está falando muito na produção, mas a gente esquece que a gente está produzindo para alguém. Alguém vai ter que ver isso. Então, eu acho que assim, para mim, em linhas gerais, já está definido isso. Tá? Para mim, eu acho que a comissão pode trabalhar a partir desse histórico. E aí sim pensar como chegar, onde chegar, como chegar. Tá? Mas isso é uma opinião bem pessoal mesmo, assim. Eu tenho algumas opiniões que eu sei que são complicadas, mas eu tenho uma visão que eu tenho é baseado no que já existe documentado. Júlia? Pensando na questão de proposta, Vani, nós somos 8 cadeiras do poder público e 8 cadeiras do poder civil, né? 8 grandes áreas no conselho. Uma proposta que eu faria para o conselho, então, dentro desse esforço que o Juraci falou, e todo mundo concordou, da gente tentar chegar mais nos bairros, nas culturas periféricas, vamos dizer assim, né? Na galera que é do rap, do hip hop, na galera que é da contação, na galera que não se considera artista, que nunca fez um cadastro, seria nós separarmos 2 grupos de 4, unirmos 4 áreas, sabe? Em uma só. E nós, com a ajuda das redes da secretaria e talvez das redes da prefeitura, nós disponibilizássemos um dia para ir pedir um espaço, fosse uma escola, uma sala de escola que funcione à noite, para a gente fazer esse esclarecimento do que as leis vão oferecer, do que a documentação que essas pessoas precisam, pegar dados básicos dessas pessoas, se a gente conseguir colocá-las no cadastro do mapa, se for o caso, mas informar essas pessoas das áreas todas que a gente conseguir, mesmo que a gente se divida em 2 grupos para não ficar pesado para uma pessoa sozinha, não tem condição. Mas que a gente se divida e faça um pré-mapeamento de bairros. Por exemplo, não sei, na região do Novo Ângulo tem uma escola X que pode receber a gente, e aí a gente faz uma divulgação maciça no Novo Ângulo, Sumarezinho, toda aquela região, para fazer um dia lá. Para reunir as pessoas lá. Depois a gente faz isso aqui no Amanda, a gente chama as pessoas, por exemplo, né, tem algumas escolas aqui que ainda tem EJA, a gente chama para um dia à noite para conversar. Que a gente se divida em 2 grupos e faça, como nós somos mais que 8, que alguns de vocês têm vice, não é o meu caso nem do Diego, mas os que têm vice podem ajudar também, indo junto, né? Seria muito bom. E que, pelo menos, quem do poder público quiser ir, vai ser muito bom, mas que a gente se responsabilize, então, por esse trabalho, e dividindo em grandes regiões, Hortolândia e tudo mais, para fazer essas reuniões. No período da noite, no período da tarde, a gente vai vendo de acordo com a disponibilidade da gente e das pessoas. Eu acho que se a gente está pensando em propostas, então, para chegar nessas pessoas, nesse tempo que a gente tem antes da elaboração do edital, acho que esse é um caminho possível. Das secretarias, a gente só pediria as redes sociais. A gente poderia fazer nós mesmos o bannerzinho e a gente pediria só para eles divulgarem. E aí nós poderíamos pedir, eu não sei se as outras secretarias têm suas próprias redes, não sei como é que funciona, mas que isso fosse divulgado em várias secretarias e pelo índice da comunicação também da prefeitura. Eu acho um caminho, sabe? Eu vejo que um dos apontamentos, então, que a gente tem é que a gente precisa incluir esses artistas que não são alcançados. Né, vamos dizer assim, para eu colocar na ata, a gente precisa pensar, né, como chegar nesses artistas. Eu vejo, Júlia, não sei se eu estou errada, vocês podem me corrigir, que a gente ir nos locais sem conhecer, eu acredito que a gente vai acabar perdendo um pouco de tempo, de marcar um dia, de estar lá, sem os artistas saberem o que está acontecendo. Porque eu falo isso, que na primeira Aldir Blanc, eu fiz um pouco desse trabalho de divulgação, e o que eu percebi é que muitas vezes os artistas, eles não confiam,
eles acham que é muito burocrático e eles não querem, por ser muito burocrático. Então, dentro dessa sua proposta, o que eu pensaria? Da gente usar aí as nossas redes também, e em cada segmento, criar um vídeo e falar assim, ó, eu vou falar sobre a minha, né, o meu segmento. Se você conhece um artista, tal, por exemplo, uma coisa que a Júlia falou lá atrás, numa reunião, que ficou na minha cabeça, como que a gente chega no artista de rua, no cara que está no semáforo? Não tem como a gente chegar. Então, que a gente crie nas nossas redes sociais, por exemplo, uma hashtag. Você conhece um artista? E que as pessoas fotografem, falem onde estão esses artistas, e a gente vai atrás desses que a gente já sabe. Ó, eu sei que tem um que mora ali, eu sei que tem em tal lugar, e aí a gente cria um movimento a partir disso, do que a gente estar num lugar sem que as pessoas falem, quem que é essa Júlia aí, fazendo o quê? Sabe? Que a gente fala, ó, é esse o trabalho, e até digo de usar as nossas redes, porque por mais que a secretaria faz um trabalho de comunicação muito bacana, tem muita informação, mas as pessoas não seguem. Eu tenho mais seguidores do que o da secretaria, porque eu estou fazendo isso há mais tempo. Então, que além da secretaria, a gente tem o nosso vídeo individual de cada um, e faça, e que tenha essa, né, o cadastro no papel, de repente, que eu vou na periferia, eu dou aula na periferia, na região do Vila Real, eu vou, encontro, às vezes eu paro no semáforo, eu quero falar com, né, com um artista que está lá, que a gente faça esse trabalho também no dia a dia, né, e crie esse esforço para ser, pelo menos assim, ó, vamos sair daqui com uma ação. Qual é a ação? Vamos criar um projeto para chegar nesses artistas e manter esse assunto para a gente continuar conversando sobre ele, né? Então, Maria, eu acho que talvez isso funcione no seu caso. Eu praticamente não tenho ninguém de Hortolândia nas minhas redes sociais. O Diego, acho que também deve ter 2, 3 gatos pingados que já trabalham com audiovisual. Então, vai ser zero efeito. No meu caso, do patrimônio, e acho que no caso do audiovisual também. Uhum. Eu acho que foi por isso que eu acho que a gente precisa talvez mais até das redes da prefeitura do que da secretaria. Também. Quanto mais, melhor, né? Quanto mais redes tiver, melhor. Tá o Jura do Pote e o Diego na sequência. Jura, seu microfone não tá ligado, não sei se já tá falando. Tá desligado o microfone, Jura? Pronto, acertei. Uma sugestão também que pode ser somada com as que já foram dadas. Hortolândia é uma cidade muito rica em conselhos, né? Então, de repente, uma outra sugestão, 2 sugestões. Uma era via Secretaria de Educação, que a Secretaria de Educação, de alguma forma, tem acesso às escolas de todas as regiões, que nessas escolas, muitas diretoras e professoras já conhecem aquela área, quem são as pessoas que já se colocou naquela escola enquanto artista, nas suas festas. E uma outra ideia era a gente dialogar com os conselhos, tem vários conselhos, e que esses conselhos têm vários multiplicadores na sua comunidade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do Conselho da Igualdade Racial. Nesse atual conselho, nós temos pessoas participando daquela invasão que tem ali na divisa de Campina com Rosolém, e nós temos pessoas de praticamente de toda a região, do Boa Esperança, enfim. Essas pessoas, que são esses conselheiros, eles estão vestindo a camisa para fazer o melhor na sua área. Então, de repente, se a gente conseguisse esse diálogo, que talvez ganharia tempo, de um bate-papo com os conselhos, ou com os presidentes de cada conselho, não sei. E para divulgar essa ideia, o que eles poderiam estar ajudando nesse processo de indicar quem são, naquela área dele, os fazedores culturais.
pode ser uma coisa que também ajuda, né? Eu acho que toda a ideia pode ser bem-vinda, porque a gente não tem muito tempo, mas a gente tem criatividade. Eu acho que a criatividade vai fazer a diferença. Diego? Vamos lá. Vou aproveitar que a Vani comentou uma coisa que é muito importante que eu falo como experiência pessoal também, tá, Vani? Realmente, eu vejo de experiências da Aldir Blanc, né? Eu realmente sinto essa certa desconfiança e até uma certa preguiça, né? Das pessoas que são por exemplo, do meu meio, que as pessoas ficam em contato, de chegar lá e falar, meu, vai rolar, meu, vai atrás. A pessoa bota 1000 empecilho, né? Ou às vezes não, às vezes são situações reais que a pessoa está com uma situação fiscal, que é muito comum hoje no Brasil, né? Tá com uma dívida lá de trânsito, lá uma multa que não conseguiu pagar, e por causa dessa multa ele não vai conseguir participar do edital. Teve muitos casos que foram, assim, pessoas que não estavam regulares e não conseguiriam simplesmente, tá maior tempo sem entregar o imposto de renda, entendeu? Já melou ali, já. Mas eu volto a falar sobre esse lance da gente saber captar o pessoal. Por quê? Por exemplo, está vindo a Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo é uma lei que a maioria dos valores são destinados para audiovisual. Olha como é importante a gente saber quantos profissionais do audiovisual tem no município e instruir as próprias outras modalidades de poder criar conteúdo audiovisual. E, de certa forma, incluir, mesmo por N motivos eles não querem entrar, mas eles são mão de obra. Eles são mão de obra para tocar projetos de muita gente. Então, eu acho que no audiovisual é muito importante, está vindo aí Paulo Gustavo, é muito importante a gente ter uma captação a cada dia que passa. Hoje eu estava trabalhando, eu fiquei 3 dias trabalhando numa publicidade pela TAM, lá em Jundiaí. Eu conheci um rapaz que é de Hortolândia e trabalha com audiovisual. A cada trabalho que eu faço aqui na região de Campinas, eu conheço um de Hortolândia que eu falo, meu, de onde você brotou? Sabe, eu acho importante, tá vindo a Lei Paulo Gustavo, é importante identificar esses fazedores culturais, que é parte do audiovisual, porque eles vão ser uma engrenagem para diversas outras coisas. Vai ser uma engrenagem para dança lá? Pode ser uma engrenagem realmente para dança, pode ter criar videoclipe, pode criar conteúdo, pode ser pessoas que vão ser mão de obra para criar documentários, para criar séries de entrevistas, que simplesmente, às vezes, quem está numa outra área que não é do audiovisual, vai simplesmente ficar sem saber o que fazer. Então, eu acho, pelo menos na minha área, eu acho muito importante a gente pensar, e eu tento mesmo, no dia a dia, eu já conheço pessoas, às vezes essas pessoas que são do Hortolândia, posso entrar em contato e falar, cara, fala para mim, quem que você conhece aqui do Hortolândia? Recentemente, ontem mesmo, um cara entrou em contato comigo, viu, você faz freela? Pô, faço. A hora que eu entrei no site do cara, o cara morava lá perto do Gudibom, tinha um estúdio. Eu falei, sério, cara? Pô, que legal, né, que você trabalha, sempre buscando conhecer pessoas do audiovisual aqui da cidade. Então, tem pessoas do audiovisual. E essas pessoas vão viabilizar muitos projetos na Lei Paulo Gustavo. Acho que é muito importante a gente tentar buscar. O audiovisual é uma situação assim, porque senão vai ficar muita gente perdida e vai vir muito recurso, e daí? O que vai fazer, sabe? Mas eu quero fazer um vídeo, mas daí complica tudo, sabe? Então, acho que mesmo tendo profissionais que não, no audiovisual, que não querem, tipo assim, ter certa preguiça, eles são importantes serem captados, porque eles são uma engrenagem para que os projetos possam andar. Só uma observação em relação ao que o Diego está falando. Diferente do que foi na Lab, a Paulo Gustavo vai exigir uma qualidade de vídeo específica. Então, não dá para filmar com celular, por exemplo. Né? Eu acho que o mínimo que eles pedem é Full HD, então precisa de uma câmera profissional. Então, aí precisa de alguém que saiba operar essa câmera, que vai iluminar. Então, esses profissionais vão ser bem necessários, assim. É muito importante isso, pessoal, porque vai precisar.
Senão o pessoal vai ficar perdido, vai chegar um monte de recurso aí. E aí, vou fazer um vídeo. Nossa, meu Deus do céu, tem que editar, tem que fazer isso, tem que colocar vinheta. Às vezes é uma coisa simples para quem trabalha na área, mas para quem não trabalha, vai tipo travar. Conselheiros, eu acho que foram boas ideias, várias pontuações, mas eu acho que caiu naquela ideia que eu dei, de a gente sentar e montar um plano de trabalho. Porque, Vani, nós vamos otimizar tempo, com planejamento, com estratégia, com as expertises da secretaria, com os recursos que a prefeitura tem, e eu tenho certeza, e eu posso garantir a vocês que a prefeitura está à disposição, o governo está à disposição para fazer isso. Se o conselho decidir que este é o encaminhamento do conselho, de ir a todos os cantos da cidade, como o prefeito Zezé quer que faz, leve a cultura para todos os cantos da cidade, ele sempre falou isso, não é? E se o conselho absorveu isso, que é isso que nós queremos fazer, vamos sentar com uma equipe de trabalho, fazer um planejamento, usar a estratégia de comunicação que a secretaria tem, usar a estratégia de comunicação que o departamento de comunicação tem, com a agência de publicidade, a rede de comunicação que o alcance que a educação tem de 60 escolas, 26 mil alunos, as 35 escolas da rede estadual por meio da diretoria de ensino. A gente montar uma grande estratégia para a gente alcançar, e que nós podemos ir juntos, nós conselheiros, tanto poder público quanto sociedade civil, a disponibilidade da equipe da secretaria, nos organizarmos para chegarmos, usar os recursos dos locais que nós temos, por exemplo, eu falar daí dos conselheiros, eu tenho como falar com os presidentes dos 24 conselhos ativos que nós temos hoje, entendeu? Reunir os conselheiros numa agenda no teatro, lá na sala de reuniões lá da prefeitura, e pautar numa apresentação, que nós temos que criar uma apresentação e apresentar para esse pessoal, que eles sejam os multiplicadores. Aí nós vamos para as entidades, as próprias entidades, talvez tenham dentro delas, artistas que podem ser contemplados, que estão sonhando, igual o Diego lembrou bem, que tem gente sonhando de ter uma oportunidade. Poxa, talvez nós vamos encontrar assim nessas pessoas. Eu sonho em encontrar essas pessoas. Vocês sabem da minha dificuldade em produção, né? Eu não produzo, eu não canto, eu não falo, mas eu sonho que as pessoas se deem bem. Eu quero que as pessoas se deem bem, que o artista apareça, o cara consiga cantar no teatro, que ele grave um vídeo, que ele se apresente, que ele dance. Então, caiu naquilo que eu falei. Vamos sentar e montar uma estratégia. Se decidimos aqui hoje que a estratégia é chegar aos 4 cantos da cidade, uma cidade é dividida em 5 regiões administrativas, né? 5 regiões administrativas da cidade, que vai acontecer esse grande projeto e que a gente está clamando, chamando essas pessoas para vir participar, nosso papel nós estamos cumprindo como conselheiros e representantes dos segmentos culturais. Estamos cumprindo. O resultado disso é Deus que vai saber, mas que nós vamos trabalhar para alcançá-los, esse é o papel que vamos fazer. Então, se o conselho hoje decidir que é isso, nós colocamos em disposição para quê? Sentarmos e montarmos um plano de ação, uma estratégia, reunindo aí todas as expertises e o que nós temos de estrutura para fazer. Isso é conjunto. Os dois têm que estar conjunto aqui hoje, o conselho e a secretaria. E hoje nós temos ferramenta para isso. Eu preciso buscar o Léo na casa da comadre, às 9 horas. Está na casa da comadre, tá brincando, então 9 horas eu preciso sair para pegar o Léo. E vamos ver como é que tá os encaminhamentos aí. Então, vamos ver se a gente pode colocar que a gente tem como sugestão na nossa comissão a Miriam e o Paulo, né, que já, como sugestão, que a gente tem que consultar o Paulo, a Miriam já se prontificou, e a gente cria uma comissão, não sei se uma comissão, para criar um plano de trabalho e conhecer os artistas da cidade, porque aí não é o mesmo trabalho referente à lei, né, que aí pode participar qualquer pessoa. Eu acho que a gente não precisa, Vani, criar uma comissão. Eu acho que quem estiver disposto do conselho a participar dessa reunião, vai nessa reunião. Se for necessário, a gente pode até colocar esse dia dentro de uma reunião ordinária, se for o caso. Gente, pelo amor de Deus, nada de reunião online, mano. Nossa, não dá certo isso não.
Sou que nem o Jura. Eu até consigo mexer aqui, Jura. Mas o negócio para ser efetivo é olho no olho. Colocar todo mundo lá no gabinete, na sala. Nessa linha, Ai, nessa Ney, linha. olha, nessa altura do campeonato, tá difícil ir da sala para a cozinha com essa barriga, a reunião online tá sensacional, tá? Então, eu agradeço. Eu te entendo, Tá. Júlia, eu te entendo. Ainda mais porque vocês estão fazendo reunião lá no andar de cima do teatro, né? Então, para subir a escada tá um osso demais. Assim. Eu agradeço a diligência, né? Eu digo assim, mesmo que a gente não tenha uma comissão, mas eu gostaria de já saber quem vai participar para a gente não ficar com esse negócio de chega no dia não ter ninguém. Então, assim, vamos criar um plano de trabalho para conhecer os artistas da cidade, junto com a secretaria, quem topa em participar. Os artistas, Dani. Acho que não é conhecer os artistas, é divulgar a lei, né? Vamos divulgar a lei, vamos falar para o maior número de pessoas, e aí os artistas vão começar a aparecer pelo interesse. Mas aí a gente já não pode fazer esse cadastro, nem você vou lá para conhecer os artistas. Não, pode. Aí a gente tem que definir isso aí. Porque eu digo assim, se a gente falar, olha, pessoal, vou divulgar a lei, o artista não quer saber. Se você, eu quero saber quem é o artista, ele vai querer aparecer, porque o artista quer aparecer. Não, a gente vai inaugurar o teatro e eu quero saber quem são os artistas. É uma visão que vai atrair o artista, entendeu o que eu quis dizer? Acho que é até mais que isso, é um negócio assim, ó, vai entrar um dinheiro, nós queremos saber quem vocês são, pra, né, vamos ter todo o cadastro, e quando começar, nós vamos instruir como fazer um projeto, como separar a documentação, que eu acho que é disso que precisa. Eu sei que os meus velhinhos lá, do Mestre Chiquinho, eles não têm a menor condição de escrever um projeto sozinhos e reunir a documentação, nem o próprio Mestre Chiquinho. Tanto que a gente está participando de outros editais que, assim, é o Mestre Chiquinho que participa, ele me manda a ideia e eu ajudo ele a construir o projeto. Sabe? Porque senão não vai. Sim. E ele está participando de um monte de premiação, porque ele tem uma trajetória gigantesca. E ele é patrimônio, ele é patrimônio material, tudo que ele faz é patrimônio material. E ele tem trocentas pessoas que ele carrega junto que podiam se inscrever também, sabe? Então eu entendo que é isso, é fazer esse chamamento dos artistas, explicar por que a gente está chamando e falar, ó, se preparem, vocês precisam separar tais documentações, deixar essas documentações prontinhas. Se não estiver conseguindo, entre em contato com esse e-mail, que pode ser o e-mail do conselho. A gente ajuda a tirar essas documentações. Um projeto tem esse modelo aqui, sabe? A gente vai sentar tal dia para escrever os projetos em conjunto, quem tiver dúvida. Júlia, entendo que é por aí. Mas concordo com o Ney que a gente tem que primeiro fazer um plano de trabalho para definir, bom, quais secretarias vão estar envolvidas? Quem vai poder ajudar a gente a divulgar? Quem vai em cada lugar fazer isso? E datas para essas coisas, entendeu? Eu me prontifico a participar dessa discussão se ela acontecer até o dia 26 de agosto, porque depois vai ser minha última semana do bebê, eu acho que eu não vou conseguir. Mas Você não vira antes, né, amiga? Não fica contando com essa data. Não, já tá, não é a data provável do parto, mas já são as 38 semanas e aí já não vai mais. Tem que se cuidar. Juraci, levantou a mão. Eu vou levantar a mão para sair, gente, que agora já deu meia hora mesmo de pegar o Léo. Fica aí, fica quieto. O motor ligado já. Tá bom? Eu continuo à disposição, mas peço licença aí. Já cheguei atrasado, saí primeiro, né? Que vergonha. Mas um beijo para todos vocês. Viu? Até mais, né? Tchau. É só a questão que eu acho que a comissão é uma só. É uma comissão para planejar a questão da lei. Isso envolve uma discussão junto com a Secretaria de Segmentos, envolve como divulgar, envolve como orientar. É uma comissão só. E essas pré-reuniões é que vão definir o caminho que vai tomar. Então, acho que assim, é uma comissão que já está sendo tirada, e ela que continua o trabalho. E aí, eu acho que não pode ser nas datas das reuniões ordinárias do Conselho, acho que tem que ser uma coisa à parte, porque ela é bem mais complexa, tem que traçar realmente um planejamento de execução do plano. Tá? É mais isso. E eu me disponho a estar nas reuniões dessa comissão. Eu só sugiro que a primeira reunião seja com quem quiser participar do conselho, mesmo que não seja na reunião.
na comissão. Seja uma reunião mais ampla do conselho. Porque, por exemplo, eu e o Anderson somos parte de uma... O Ney, eu, o Anderson, o Ney e o Jura somos parte já de uma comissão de discussão de regimento e lei, né, Jura? Então, a gente não pode também abraçar o mundo com as pernas. Eu sugiro que essa primeira aproximação para uma definição de plano de trabalho seja feita com o maior número possível de pessoas do conselho. E, a partir daí, a comissão tirada do conselho dê prosseguimento aos trabalhos junto à secretaria. Aí eu não sei o que vocês acham mais interessante. Bom, eu fico pensando assim, eu entendi o que o Juraci falou, que não vê problema, mas eu acho que, por exemplo, eu posso ajudar na parte do cadastro dos artistas, mas eu não acho que eu posso ajudar na parte da lei e tudo, porque eu quero participar do edital e eu não me sinto confortável, eu, pessoalmente. Então, por isso que eu digo não de ser duas comissões, mas de, vamos falar assim, trabalhar um passo a passo. Ó, esse primeiro momento, o que a gente vai fazer? Ah, é só o cadastro dos artistas, então vamos fazer esse esforço. Na próxima reunião, que ponto que a gente está? Ah, está nesse ponto, porque senão a gente fica só planejando e não faz nada, sabe? Para ter um ponto, o que a gente vai fazer agora? Só isso, fez isso, vamos para o próximo. Então, a proposta é que, nesse primeiro momento, todo mundo participe, para depois ter uma comissão específica, é isso? O Júlia está falando ok, Diego ok, Vani ok, Gabriel também, e eu também. Então, acho que nós vamos ser a maioria, certo? Ok, pessoal, aí acho que vocês podem encaminhar, e eu não tenho interesse em participar da comissão, não, tá? Mas eu acompanho os resultados. Ok. Diego, quer falar? Eu ia comentar realmente que, na verdade, fico também um pouco indisposto na situação, porque eu realmente eu ainda estou vendo com um pouco de desconfiança a situação de decidir lá na frente acontecer que nem aconteceu no Aldir Blanc, né? A gente criar uma comissão, chegar lá e falar, agora quem participou da comissão não vai. Então, assim, isso daí eu tenho que ver questão jurídica, eu estou muito no receio também disso, Vani, só concordando com eu acho super justo, realmente, que a gente decidiria, mas, assim, tomar cuidado também para isso, porque tem pessoas que foram realmente afetadas injustamente, pessoas que lutaram muito lá no Aldir Blanc, e que simplesmente não puderam concorrer. Eu entendo, então, que a gente não está tirando uma comissão. Os únicos nomes indicados para a comissão são o Paulo e a Miriam que já aceitou participar, e o Paulo que foi indicado hoje, mas que não foi comunicado ainda da indicação, né? E aí eu vejo como uma ação que a gente tem é criar esse plano de trabalho para o cadastro de artistas. Aí a gente convida todos, vai marcar um dia, se possível, presencial no lugar térreo, antes do dia, que dia, Ju? 28? 26. A 28 ainda dá. Eu acho que a gente pode pôr uma data para, pelo menos para criar esse plano, para ir à secretaria, como que a gente faz? Acho que a gente pode fazer esse encaminhamento no grupo. Da minha parte, eu acho que seria interessante, inclusive, que a Valmerinda, que vai ser responsável pelas leis da secretaria, tivesse nesse dia, né? Porque, afinal, o plano de trabalho das leis tem que andar em conjunto com o trabalho dela, né? Mas aí que tá, Ju, eu tô dizendo só para o cadastro dos artistas. Tudo bem, então, talvez com o Regis também, né? Com o secretário, porque quem vai encaminhar esse diálogo com o Fernando, que é o da educação, né? Quem vai fazer essa solicitação depois para os conselheiros, eu não sei se a gente pode fazer. Certo. Né? Eu acho que é interessante que o Regis esteja presente na reunião. Tá, um plano de trabalho para a gente conhecer os artistas da cidade. A gente pede a presença do Regis ou quem ele achar que é necessário. Certo. E a gente vai colocar um prazo? É bom, né? Acho que um mês tá bom, né? Como ainda não foi aprovado, né?
Ó, nossa próxima reunião é dia 11 de agosto. Vamos colocar para a próxima ou para de setembro? Que aí a gente vai trazer uma... O Juraci sugeriu que não fosse nas reuniões ordinárias. Então, a gente pode marcar uma reunião numa outra data, caso haja disponibilidade, né? Inclusive disponibilidade do Regis. Certo. E aí a gente leva os resultados aí para a reunião seguinte. Então, acho que a gente pode pôr até 19 de agosto, para não ficar em cima da gente. 19 de agosto, para a gente conversar com a secretaria, ter esse plano, e se tiver uma conclusão, aí a gente fala na reunião de setembro, só sobre o cadastro. Tá ótimo. Pode ser assim? De acordo. Ok, 19/8. Então, a gente tem esses dois encaminhamentos, a comissão e o plano de trabalho para conhecer os artistas, certo? Certo. Acho que é isso. Ok, então, se ninguém tiver mais nada, o Juraci quiser encerrar, já foi o horário? O horário sempre passa, não tem jeito. Não, é tranquilo, acho que é encaminhar isso e ver o que vai acontecer lá na frente. E acho que isso vai depender muito do diálogo com a secretaria também. E como a secretaria vai encarar essa lei. Mas é isso, vamos terminar por hoje, pessoal, que já é tarde. E amanhã um novo dia nos espera para os fazedores culturais dessa cidade. Mais alguém quer falar alguma coisa? Boa noite a Eu todos. preciso tirar uma dúvida. Para onde eu envio a gravação? Manda pro... O Anderson que coloca no YouTube, né? Mas Ou ele a está de Fabi. férias. Então, a Fabi que coloca. manda para a Fabi vai saber encaminhar, ela sempre resolve. Quando... Tá certo. Beleza, gente. Obrigada, boa noite, viu? Boa noite a todos, pessoal. pessoal. Bom descanso, boa semana.